Boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui no Dialogando com o Chefe Renato, com um tema super importante sobre a chegada dos grandes atacados às cidades, todo o Brasil, os impactos na economia, os impactos no emprego, e, em geral, na rede aí que sustenta todo esse sistema varejista pelo Brasil. A gente está com um convidado hoje muito renomado, inclusive economista, é o senhor Rafael Dantas, economista pós-graduado em gestão pública, é analista bancário no Banco do Nordeste do Brasil e conselheiro do Conselho Pernambucano de Economia, o Corecon. Agradecer imensamente à direção do programa por ter disponibilizado o profissional para que a gente pudesse debater sobre esse tema, que está tendo um burburinho, né? A gente vê aí os atacadões chegando em muitas cidades, inclusive na cidade de Barreiros, e ocorreu uma demanda, a gente fez um grande levantamento aí da pesquisa e da opinião pública, e as pessoas ficaram muito preocupadas, estão preocupadas. Mas o profissional, o senhor Rafael Dantas, ele vai falar dessas duas demandas que abrangem essa preocupação de economistas, de comerciantes locais, pessoas que dependem do seu estabelecimento pequeno e outras questões. Boa noite, senhor Rafael Dantas, seja bem-vindo. Boa noite, chefe Renato, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, senhor. A gente está aqui nessa luta, né, para falar para a população, a sociedade toda está em dúvidas. A primeira pergunta que eu faço para o senhor nesse momento é os impactos dos grandes atacadores chegando nas cidades, o comércio, né, o consumo, como é que fica a questão do comércio, do consumidor e o município. Perdas e ganhos, eu queria que o senhor pudesse explicar da melhor forma possível. Pois é, esse fenômeno se intensificou após a pandemia, né? Onde a pandemia deu uma alavancada no fenômeno dos atacarejos no Brasil e até no mundo mesmo. Pesquisas mostram que a abertura de novas lojas cresceram cerca de 300% no Brasil, dessas lojas. Por quê? Na pandemia, a gente lembra, a gente deixou naquela lojinha de bairro, fazer aquela visita regular que fazíamos semanalmente, juntava todo mundo, colocava máscara, fazia uma feira de mês, quando chegava, limpava tudo, né? E também a preocupação econômica, de economizar naquelas compras para evitar sair. Então, isso fez com o crescimento desses atacarejos, né? Que são lojas que vendem no atacado e no varejo. Né, que antes elas a gente tinha muito mais supermercados, onde a experiência de compra era muito mais valorizada do que somente o preço. Hoje o preço está sendo bem mais competitivo, tá sendo bem mais levado em conta. Então, esse fenômeno, agora no Nordeste, né, chegando aqui em Pernambuco, temos aí cerca dos últimos anos mais ou menos 16 grandes lojas de atacarejo crescendo, né? Encabeçados aí pelo Supermercado Novo, né? Que tem algumas lojas entrando, né? E eles oferecem essa disposição de estoque maiores, que permitem com que eles comprem diretamente ao fornecedor. Eu estava falando com um representante, outro dia, de um representante de uma grande cervejaria, e ele dizia, não, para tal atacarejo, ele não passa nem pelo representante, é direto com a fábrica essa negociação, porque o volume é muito grande. Então, ele já tem aquele estoque, né? Normalmente são aqueles galpões, onde a própria loja já é o estoque, né? A gente vê vários andares lá e o volume de vendas é muito grande, tá? Então, assim, voltando à pergunta, né? Isso com certeza vai impactar bastante, né? O comércio de uma região. Mas, por outro lado, não é uma demanda substituta daquela venda do mercadinho. Né? Aquele pessoal que tem aquele mercadinho de bairro, que tem aquela sua vendinha, ele precisa principalmente conhecer o seu adversário. Adversário no bom sentido, o seu concorrente. Tá? Ele precisa ir lá, ele precisa saber quais os produtos que ele tem e saber onde ele vai agir. Né? Concorrer com preço, você sabe que não vai dar. Né, o preço que eles negociam num volume muito maior, o pequeno vendedor não vai conseguir chegar nesse ponto. Mas é um negócio... Pois não, chefe? Ou seja, as pessoas, muitos consumidores dizem, vai ser ótimo a chegada do atacarejo, porque o comerciante local, o comerciante já vendendo, já tem sua clientela,
vai analisar direitinho a questão do preço, se está sendo praticado, se está exorbitante ou não. Então, a concorrência faz com que possam se equiparar em preços, né, na questão do varejo normal, da venda direta. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta, senhor. A chegada desses empreendimentos, muitos dizem que traz transtornos. A gente já vê que podem ser amenizados, porque a concorrência vai fazer com que eles possam se renovar, se reinventar essa questão. Os comerciantes de pequeno porte têm a maior dúvida. Todos que a gente pergunta dizem que vai trazer, sim, um impacto na questão de desemprego, estão preocupados. Como analista, como um grande economista, como o senhor poderia dar essa ênfase para esses comerciantes? Eles devem esperar o mercado aquecer, esperar o momento ideal para analisar seus orçamentos, as suas despesas fixas, as suas despesas que são flutuantes. Tudo isso tem que ser muito bem analisado, né, senhor Rafael? Organizar o fluxo de caixa nunca é uma coisa que a gente pode deixar para depois, né? Então, sempre que chegar um concorrente grande na região, você precisa verificar as suas falhas, né? Então, sair dessa zona de conforto, não é nem fácil falar isso, né? Que a gente sabe a luta que são os comerciantes, mas sair dessa mesmice vai ser inevitável. Por quê? Vai chegar um grande concorrente, mas também o mercado da região vai se ampliar. Vamos lá, atacarejos, eles têm cerca de 200 empregos, então são 200 famílias que serão sustentadas naquela região, né? Então, isso também vai impactar, vai trazer mais renda, vai trazer outros produtos, outras atividades para aquela região, né? O transtorno vem porque o trânsito aumenta, tudo, mas o movimento também aumenta. E é um mercado que também não vai poder verificar tudo. Agora, vai exigir do pequeno comerciante uma organização de fato muito maior, porque agora chegou um player muito grande lá no mercado dele, na região que ele já dominava. Estou entendendo. Agora, me diga uma coisa, Rafael, referente à questão de isenções. A gente sabe que um empreendimento desse porte, ele vem com isenções dos impostos, vem a questão de estrutura, vem, como o senhor falou agora, alguns transtornos de logística da cidade, vai mudar trânsito, vai precisar de mais investimento do município. Essas isenções, às vezes, são necessárias para que ele possa ser uma questão vantajosa para ele se instalar no município. Mas o comerciante que já está 30, 40 anos, nunca teve isenção de nada, de repente se vê nessa situação pagando os mesmos impostos, pagando os mesmos encargos trabalhistas, sem ter isenção nenhuma, nunca teve isenção do município. O senhor não acredita que seja um pouco desvantagem para ele, seja um pouco desleal essa concorrência? Pois é, isso é como se a prática de mercado funcionasse também nas prefeituras e no governo. O que é que acontece? Se um prefeito ou um governador não dá esse tipo de isenção fiscal, ele simplesmente vai para o estado ou para a cidade ao lado, né? Isso vai gerar menos emprego na região e menos arrecadação, porque as isenções normalmente são temporárias e não são de todos os impostos, né? São de alguns impostos. Então, assim, o gestor fica numa decisão difícil nesse ponto. De fato, para o pequeno comerciante, você olhar, poxa, eu aqui nunca tive nenhum benefício, né, nenhum benefício de isenção, chega um cara que já tem condições e ainda ganha isenção, é difícil, chega a ser em algum ponto até injusto, mas é como eu disse no começo, a economia é muito dinâmica nesse ponto, e assim, não são, eu vou até repetir, não são atividades totalmente concorrentes. O pequeno comerciante tem a fidelização do cliente, ele tem esse contato direto com o cliente, de chegar a dizer, dona Maria, vamos lá, o que é que a senhora quer que a gente traga para cá? Né? Ele tem, o atacadão não vai ter esse atendimento individualizado, ele não vai ter esse feeling de viver naquele mesmo bairro, né? Daquelas compras de pequenas compras, compras de padaria, por exemplo. O atacadão, normalmente, eu vejo muito em atacarejos, né? Ele chegar e montar uma padaria e logo depois fechar, porque ele não tem essa rotatividade, né, de pequenas compras. Então, de certo ponto, vamos lá, é injusto, de fato, mas talvez seja necessário ou inevitável,
porque se não for aqui, vai para outro lugar com isenção e essa prefeitura, esse governo vai deixar de arrecadar. Com certeza eles vão procurar se instalar de todo jeito na região, é um direito deles, é uma empresa, precisa pagar seus empregados, vem pagando normalmente. Agora, me diga uma coisa, essa questão como fica a microeconomia, essa é uma pergunta que chegou dos cooperados aí, como fica a microeconomia gerada pelo pequeno, e muitos são focados pela mão de obra familiar. Como é que fica isso também? Veja bem, essa questão da mão de obra familiar, normalmente os pequenos mercados, né, os mercadinhos, os comércios de bairro, ele tem quase uma coisa hereditária, né? É um mercado que vem do pai e vai passando para o filho já começa ali no caixa, já começa aquela atividade. Então, assim, essa atividade que vai passando de geração em geração também vai ter que se modernizar. Né? A economia de uma região, quando chega a um grande empreendimento desse, eu vou usar o exemplo um pouco fora da nossa conversa, mas o exemplo da Fiat quando chegou em Goiânia. Foram, se eu não me engano, 58 empresas que foram montadas ao redor da Fiat para suprir aquela demanda da Fiat. Né? É um exemplo um pouco diferente dos atacarejos, mas isso que também vai causar um movimento ao redor dali. As pessoas que moram, que trabalham, vão querer morar perto dali do atacarejo que chegar. Então, isso vai também impactar positivamente tanto o mercado imobiliário quanto aquela região circunvizinha do novo empreendimento. Então, se você tem aquele mercadinho, aquela coisa, você ali próximo também vai sofrer uma valorização imobiliária. Né? Então, a microeconomia da região... Com certeza. Eu ia falar isso agora, tocou nesse assunto, a gente tinha vizinhos, né, vamos dizer assim, vizinhos do atacarejo, pagando de 500 a 600 reais o aluguel, de repente passou para 1.500. Já, enquanto o atacarejo estava se construindo, as pessoas já estão colocando placa dessa valorização imobiliária, ou seja, o comércio valorizou, de uma certa forma, quem está ali pertinho, de frente ao atacarejo, valorizou completamente. Sem falar da comodidade, né, que vai trazer para muita gente, ter conforto também para muita gente. E muita gente também sai daqui, senhor Rafael, vamos dizer, da cidade de Barreiros, da cidade de Maragogi, vão para Recife ou Maceió fazer compra lá gastando, vamos dizer assim, R$200, R$250 de combustível para chegar para ter essa economia, às vezes nem compensa. Né? Então, é uma escolha do consumidor. O consumidor é que tem que ter essa liberdade de pesquisar, deve ter essa liberdade de ver se é vantajoso. Muitos, às vezes, não gostam nem dessa comunidade e preferem ir comprar lá na quitandinha, lá na venda do seu João, né, na barraquinha, ou na mercearia, ou no mercado, seu José, da melhor forma, por quê? Já é uma comodidade para ele, né, fazendo isso por conta do comércio ter essa fidelidade. O atacarejo ainda tem outras vantagens, né, que é a questão do cartão de crédito, da facilidade de comprar em 10 vezes, e tantas outras formas, né? Pois é, e uma coisa assim que eu percebo muito nos mercados de bairro e na microeconomia da região é que uma coisa também eu sinceramente, isso aí eu não vi pesquisa, mas é um feeling meu, que tem que realmente evitar e que os atacarejos não vão ter isso, é a cadernetinha, né? É aquela que a gente chama de comprar fiado. Eu converso com muitos, eu tenho aqui no banco muita experiência com alguns donos de comércio, e eles comentam assim, que a inadimplência em momentos de crise cresce muito. Né? Isso eles não vão ter, os atacarejos, mas sejam muito diligentes. Agora eu estou falando com o pessoal que realmente já tem esse comércio. Sejam muito diligentes em quem vocês vão dar esse crédito. Né? Quando eu fui puxar com o cliente a cadernetinha dele, eu acho que era metade do faturamento dele era no Vale que eu falo lá anotado. Então, tenham muito cuidado. E com relação à mão de obra familiar, né, que é muitas vezes empregada, vamos lá, se você tem seu filho, você vai ter ele lá trabalhando, ele vai precisar se modernizar, vai precisar fazer cursos, mas o patrimônio que vai ficar para ele como herança vai ser muito mais valorizado com a chegada desses empreendimentos. Estou entendendo. Os atacarejos, a gente observa que eles operam muito agressivamente. É diferente dos pequenos supermercados da região. Né? Eles têm um altíssimo poder de compra, eles compram em grande quantidade,
facilita até os terceirizados serem evitados e já fazerem direto a compra dos fornecedores. Ele tem uma operação enxuta, né? Ele tem poucos funcionários pela grandiosidade do empreendimento, isso diminui custos operacionais também. Também, senhor Rafael, o altíssimo giro de venda que eles causam na região faz com que a coisa fique bem lucrativa também, tanto para eles como também para o consumidor final. Lembrando que muitos mercados vão comprar nesses atacadões porque vão continuar operando com a diferença de preços para o consumidor. Né? Então, as pessoas estão com muito medo, mas aí eu faço a pergunta, existem as vantagens e desvantagens a nível de consumidor? E fora que eu faço essa mesma pergunta, existem as mesmas vantagens e desvantagens para o comerciante? Para o consumidor, as vantagens são claras. Né? Para o consumidor, já olhamos aqui que são claras, assim, a lei da oferta e da demanda. Né? Quanto mais concorrentes você vê no mercado, né? Em um ambiente, você vê que realmente os concorrentes oferecem um produto melhor. Né? Então, isso, para o consumidor, eu sinceramente vejo uma concorrência clara. Para os concorrentes, né, daquela região que já tem, eu procurei até pesquisas sabendo para verificar se existe realmente uma quantidade de fechamento de pequenas empresas quando chega um grande player desse no mercado, e isso não se torna, não consegui confirmar esse fato. O que é que acontece quando esse grande mercado chega, esse grande atacarejo? Ele consegue mudar a realidade da região, né? Então, aquele que era um comércio de tal tipo, ele muda, né? Ele atinge outro nicho do mercado, né? Dependendo da região. Então, isso, assim, vai trazer para o consumidor, é vantajoso. Para quem não é consumidor, para os grandes mercados, é uma mudança. Né? Não vou dizer nem que é vantagem ou desvantagem, porque talvez você consiga fazer uma mudança, atingir um público no nível melhor, aumentando o seu valor agregado do seu produto, e você consiga até lucrar mais, já que aquela região vai ter um fluxo muito maior e a renda daquela região vai ser maior. Então, assim, para o consumidor vai ter vantagens, para quem está concorrendo vai precisar de mudanças. Né? E pode ser positiva ou negativa, vai depender de fato do perfil do empresário. Estou entendendo. E da mesma forma, o consumidor, com certeza, vai ter que se adaptar a isso, né? Tem que se adaptar, porque muitos já saem daqui para outras cidades, para a capital, para fazer já as suas compras, e eles continuam funcionando, os pequenos aqui, independente desses atacarejos estarem distantes ou não. Agora, me diga uma coisa, Rafael, toda essa cadeia produtiva que a gente vê da agricultura familiar, vamos falar assim, existe a feira livre, as pessoas encontram um preço diferenciado. E a maioria dessas feiras não tem o valor com impostos naquele momento da venda. Isso também é um diferencial que barateia o produtor rural, e o governo incentiva essa agricultura familiar. Já no caso dos atacaristas, eles vão ter um grande volume de verduras que vão ser tributados. Isso, com certeza, eles ainda poderão conseguir preços nesse mercado de hortifruti granjeiros, porque a gente vê que eles também são agressivos nisso, conseguem agregar valores com essa categoria de produtos e de pessoas. Pois é, eles têm realmente isso forte, mas eles têm essa, na verdade, eles têm tentado, né? Têm tentado ser mais forte nisso. O que a gente vê pelos grandes atacarejos, o que realmente pega, o que realmente eles conseguem vender mais são os pouco perecíveis, né? Alimentos de alto com a validade grande. Inclusive, até no atacarejo é muito bom você, quando for pesquisar, sempre olhar nas promoções esse prazo de validade dos produtos. Aquela questão da feira de rua, aquilo ali, é praticamente uma tradição, muito mais aqui do Nordeste. E isso também tem uma coisa que está revolucionando, que são os produtos orgânicos. Normalmente, a agricultura familiar, elas utilizam poucos agrotóxicos, né? Não é aquele plantio intensivo, né? E, sinceramente, a qualidade é muito melhor
Eu digo por mim, eu prefiro muito comprar em feira de rua. A qualidade é muito melhor, a pessoalidade, assim, você conhece já os vendedores daqueles produtos. Então, isso de fato, vai precisar também da criatividade do vendedor lá da feira. Mas eu acho pouco provável que modifique completamente essa feira de rua. E, normalmente, não sei aí no caso de Barreiros, mas normalmente o atacarejo ele não fica tão próximo a essa feira. Não sei se aí vai ser próximo, chefe, da feira. Vai ser mais ou menos 1 quilômetro de distância. Então, vai ser relativamente próximo. Então, relativamente próximo, então talvez tenha um impacto. Mas outra coisa, foi até bom tocar nesse ponto, né? O pessoal que tem essa banquinha de feira de rua, né, que sempre trabalhou com dinheiro, que nunca declarou seu imposto, que nunca foi bancarizado, depois do Pix, estão tendo muita dificuldade. Chegaram alguns casos aqui no meu trabalho, pessoas nunca tinham declarado imposto de renda, que nunca tinham tido dificuldade, e depois do Pix, agora eles são bancarizados, né? Então, chega a informação à Receita Federal. Então, quem tem sua banquinha de feira, procura um contador, né? Regulariza sua atividade, porque agora o governo, o mercado, a Receita sabe que você existe, né? Isso depois do Pix e depois da pandemia, com os auxílios, tudo aumentou bastante. Você também se modernizar nesse ponto. Com certeza. Agora vamos falar referente a emprego e desemprego. Muitos comerciantes nos procuraram, informando que teriam uma demissão já pensando no futuro, né? Ele acreditando que vai ser um atrapalho, né, na vida dele como comerciante. Eu tenho 17, chefe, tenho 18 funcionários aqui, vou ter que demitir 6, vou ter 7 funcionários para ficar menor, para conseguir baixar preços e conseguir adequar esse sistema. Como é que uma economia, uma cidade pequena que depende há anos daquela situação, eles vão se adequar? Isso é demorado? Isso vai trazer o êxodo para as cidades grandes? Como é que o senhor acredita que isso possa acontecer? Porque a gente tem que falar pé no chão, né? Pé no chão, porque os comerciantes eles já passam a dificuldade da concorrência normal. Aí, de repente, chega um grande atacado com preços com a diferença de 30% a 40%, que vai impactar diretamente na questão de outros consumidores. Como é que o senhor vê isso? O desemprego ele vai ser real mesmo? As pessoas vão ter que se reinventar, ou vão ter que... Tem até agora um sistema de intermitente, né? Funcionário intermitente, que está sendo usado muito na questão varejista das grandes lojas de eletrodomésticos. Como é que o senhor vê tudo isso? Eles vão ter que se reinventar, assim, com certeza vão ter que mudar algumas atitudes que vinham tomando há anos. Mas o desemprego também eu não acredito que vai ser tão grande e tão rápido quando assim, chegou e agora já não vai ter mais demanda, não vai ser assim. Normalmente esses atacarejos, eles puxam demandas de uma região, não é só de uma cidade. Né? Se ele está em Barreiros, o pessoal de outras cidades circunvizinhas vão aí comprar. Como você até falou, o pessoal que ia para Recife, agora vai comprar aí vai visitar mais a cidade. Né? Então, esse desemprego, ele normalmente não acontece. Agora, talvez diminuição, né, pontuais, né, que você tem em uma outra atividade, realmente você pode ter. O que acontece que eu percebo em algumas, e eu vi também em algumas pesquisas, é que os mercados circunvizinhos, né, de um atacarejo, eles começam a trabalhar com outra forma. Já deixaram de ter aqueles carrinhos na frente, viraram realmente como delicatessen para pequenas compras. Né? Então, são produtos que normalmente não tem lá no atacarejo. Né? Eles não têm um produto de uma qualidade melhor, porque o que eles querem é vender em quantidade maior. Eles vão ter que oferecer comodidade, exemplo, em casa, ligue para criar um aplicativo, por exemplo, para que a pessoa compre, a pessoa mais idosa, que não tem acompanhante, compre e receba na porta de casa. Isso o atacarejo não vai fazer. Exatamente. Vai ter que arrumar meios para concorrer.
E Renato, às vezes você com essa mudança, você consegue agregar valor. Agregar valor é você conseguir aumentar a sua margem, né? Você consegue, porque nem sempre o consumidor está só interessado no preço. Ele nem sempre, ele tá, às vezes está interessado na comodidade e na experiência da venda. É chegar lá e conversar com você. Isso ele nunca vai ter na concorrência. Isso ele nunca vai ter no atacarejo. De ter aquele tratamento pessoal, de ter aquela facilidade. Isso muitas vezes acontece, né? E outra coisa, né? Quem vai trabalhar nesses atacarejos, normalmente, se você vê lá na seleção de emprego, eles têm um perfil muito adequado, né? São jovens, de boa saúde, com experiência, ou até mesmo sem experiência, mas com estudo, com realmente um padrão de qualidade diferente, né? Então, talvez essa mão de obra não seja o que seja utilizado nos mercados concorrentes, tá? Então, assim, sempre tem espaço, gente. Eu sou muito assim, eu gosto muito de passar, eu sou otimista por natureza, mas esses desafios fazem muita gente crescer, né? E é isso que a gente vê, né? Esses desafios da região não vai ser fácil, mas faz muita gente crescer também. A gente, inclusive, aprende no escotismo, né, que é a palavra crise. A gente sempre recebe esses treinamentos aí dos nossos chefes. E a palavra crise vai tirar o S, né? Vai ser cria. Então você sai daquela crise e você começa a criar novas oportunidades. Então, depende de cada empreendedor, da mentalidade de cada comerciante que já nasce com isso aí, com esse DNA de ser comerciante, de ser um vendedor, de ser um cara bem ligado a essa questão. Eu tenho certeza, ontem eu estava conversando com uma pessoa lá na Assembleia Legislativa, e essa pessoa disse assim: mas, chefe, as pessoas vão para o atacarejo, fazem compra, sabe, vamos tomar uma sopa que só tem lá na loja do açaí, só tem aquele sanduíche na loja de tal pessoa lá dentro da cidade. Então, isso também tem que ser válido. As pessoas vão ter essa visão de que existe comércio dentro da cidade. A maioria desses atacarejos são feitos em beiras de BRs. Eu até achei interessante que esse atacarejo de Barreiras está inserido dentro da entrada da cidade, fora das BRs. Então, a população está bem pertinho, vai até a pé comprar lá. Com certeza vão a pé, vão entrar e vão comprar e vão ter isso. Agora, o comércio lá dentro, eu acredito que vai ter um equilíbrio, né? Até de quantidade de pessoas que vão se dividir, vão dizer assim, vão botear não. Eles vão fazer uma rota de plano de venda, de compra. Hoje eu vou comprar no atacarejo, mas para a semana eu vou comprar na outra loja, vou comprar em outra barraca. Ou seja, o consumidor ele vai ter experiências. E se ele não gostar desses grandes atacados, ele volta, com certeza, porque ele tem esse poder de escolha, né, Rafael? De escolher e, na verdade, ele colocar a sua feira dentro daquele carrinho. Pois é uma coisa que normalmente é aquela compra de mês, né? Normalmente você vai uma vez no mês, né, num atacarejo desse, depois você não vai mais. Porque a experiência, sinceramente, não é aquela coisa, não é aquela coisa agradável, né? Você vai, compra, faz aquela feira de mês, mas aquelas outras compras você não faz, você não vai lá comprar somente uma coisa do dia a dia. Normalmente não, comprar um queijo, um pão, normalmente não. É muito difícil isso acontecer. Você vai em outros locais, né? Você vai fazer um lanche, você vai. Isso também assim, não tenham medo dessa concorrência, gente. O que é inevitável já está feito. Agora não adianta a gente pensar que vai ser ruim, não. A realidade é essa. Vamos tentar ver o lado bom, porque isso, assim, os empreendedores já são vitoriosos, né? A gente vive num país onde a maior parte das empresas, mais de 50% das empresas, fecham nos primeiros 5 anos. Né? Se você já tem há mais de 5 anos, se você sustenta sua família, você já passou pela maior dificuldade. Né? Você já passou por grande dificuldade. Não vai ser isso que vai derrubar você. Né? Não é uma coisa assim, como aconteceu, eu digo como aconteceu com um bem substituto. Se você tinha uma loja de DVD, de aluguel de DVD,
Aí chegou o serviço de streaming, Netflix. Aí, de fato, não tem jeito. Acabou. Né? Aí, realmente, não, você teve que procurar outra atividade. Né? Não tinha o que fazer. Mas se é uma coisa assim que é uma coisa que é complementar, não vai chegar a esse ponto de... Vai mudar, mas não vai chegar a esse ponto de fechar, ver uma quebradeira geral ao redor, não. Com certeza. Agora, lembrando, né? Gente, ó, a gente já passou por grandes revoluções da célula, do orelhão para o celular, o telefone residencial, que todo mundo era luxo ter um telefone. Até ações eram vendidas no telefone fixo, residencial, notarial. Hoje quase não existe mais essas ações, né? As pessoas já estão recuperando essas ações há tanto tempo. E a questão das locadoras de DVD, depois vem as locadoras de fita cassete. Passamos por tudo isso, estamos vivendo e está melhorando cada dia mais. Teve a revolução do carro novo, né? Todo mundo tem o seu carro novo, suas televisões, e aí continua evoluindo, o mundo está evoluindo. As pessoas estão procurando melhorar, se reinventar da melhor forma. Eu acredito que traz um certo receio das pessoas, porque tudo que é novo traz uma desconfiança, né? Agora, as pessoas têm que confiar no seu taco, né? Rapaz, todo mundo, se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu sei que meus clientes estão aqui, vou fidelizar meus clientes e vou ter aquele meu jeitinho simpatizante, trazer mais clientes aqui, oferecendo um diferencial, delivery, oferecendo um atendimento sofisticado, um ar-condicionado, umas gôndolas mais modernas. Eu acho que você tem que estudar tudo isso, o empreendedor ele tem que se reinventar mesmo, porque senão ele fica até ultrapassado até para outras coisas, né? Até para outras coisas. Então, eu acredito que será uma revolução na economia aqui da região da Mata Sul Pernambucana, na chegada do Atacarejão. Acredita muito. E a gente trouxe um especialista, um economista, para que ele pudesse abrir aí um pouquinho a sua mente, porque eles entendem muito sobre isso aí, sabem o que acontece nas grandes e pequenas cidades, e com certeza você tirou algumas coisas aqui conosco. Professor, outra informação. Essa economia, durante o senhor falou, a questão da pequena compra, né? Aquela de bairro, eles ainda vão continuar só vendendo um vinagre, vendendo uma cerveja, coisa que eles não vão poder fazer, pode até fazer lá no Atacarejo, mas pela distância, às vezes, não compensa. Então, a lojinha ali pertinho, é a comodidade, é o diferencial, e ele vai comprar, né? Exatamente, não vai deixar de comprar. Né? Hoje, a Atacarejo é para feira de mês. Né? Pequenas compras, né? Pequenas refeições, essas compras no dia a dia não muda essa realidade. Né? Eu até pesquisei ver se realmente existia um impacto muito grande. Existe, mas de transformação, não de quebradeira, de nada, não. Essas pequenas compras vão continuar sendo feitas. Né? Aqui eu estou tentando ser bem isento de fato, não tenho porquê puxar de um lado para o outro. Então, assim, eu vejo com otimismo e eu enxergo que... Vejam com otimismo também essa mudança. Vejam como uma mudança que vai modificar, né, que vai trazer uma transformação para a sociedade da região aí, mas que vai trazer desenvolvimento, né? Vai mudar alguma coisa. E que agora que foi feito, vamos procurar, gente, vamos procurar a organização, principalmente financeira nesse ponto, vamos procurar uma transformação, vamos procurar tentar não misturar a receita da sua empresa com a sua receita da pessoa física, vamos tentar colocar um prolabore, que é aquilo que você tira por mês, diferente, né? Não vamos sangrar a nossa empresa a empresa que você tem é o que você tem de mais valioso, não tire dela sempre para trazer a pessoa física, não. Deixa ela sobreviver, reinvista o que ela arrecadou. Então, isso precisa de uma organização que tem que ser feita. Fazendo isso, a coisa vai funcionar. Claro, sempre há dificuldade, não estou negando, vivemos num país onde tudo é muito difícil, mas não entrem no desespero e não entrem nessa de tentar terceirizar essa responsabilidade. Olha, não vai acontecer ruim comigo porque chegou o atacarejo. Não, as soluções existem, tá? Então, isso vai dar certo, gente. Com certeza. Lembrando, né, aquela história, confie no seu taco, né, confie no seu talento, na sua capacidade de administrar o seu negócio. Agora, vamos entrar num assunto
professor, sobre a questão dessa quebradeira que a gente está vendo nos jornais aí. Por que esses grandes mercados, como Marisa, como Magazine Luiza, Casas Bahia, o Mateus chegando agora, né? O Mateus e tantos outros aí, o Pique com preço foi embora. O que está acontecendo essa mudança? Eu estou falando no lado agora do mega empreendedor, né? O lado deles. Por que existe isso? Isso é normal na economia? É necessário ter essa mudança? Vamos dizer, na quebradeira não, mas quem está comprando está pensando em inovar. E quem está vendendo, acho que está querendo descansar. Eu tenho essa visão. Esse é um fenômeno que vem acontecendo nas redes de varejo, né, aqui do Brasil, né, tanto o que aconteceu, eu vou precisar buscar lá de trás para mostrar o que aconteceu, né, isso também interfere na nossa taxa de juros atual, que é aquela Selic, né, hoje a gente está 13,75, que quer dizer o quê? Que se eu tiro qualquer tipo de empréstimo no banco, eu pago 13,75. Né, que isso é estipulado pelo Banco Central. 3,75 por ano é o valor mínimo que eu tiro no empréstimo no banco. Né, isso fora alguns incentivos. Tá? Então, assim, essas empresas elas estavam muito alavancadas, vinham pegando empréstimos. Em 2019 para 2020, essa taxa era 2% ao ano. Né? E aumentou, normalmente as dívidas são atreladas a essa taxa, e aumentou exponencialmente, chegando nesse valor que está hoje. Então, essas empresas que estavam alavancadas, tinham essas dívidas, elas chegaram e você vê uma dívida que você pagava uma prestação, vamos lá, usando o exemplo de R$1.000 para R$4.000, você fica difícil você se equilibrar. Além de tudo, da concorrência externa também, que é muito forte. Né? Então, assim, essas grandes empresas, né, viveram uma armadilha. Até porque depois da pandemia, né, após a pandemia, o boom de consumo foi muito alto. Todo mundo que recebeu aquelas transferências de renda consumiu, pouca gente poupou. E isso alavanca a inflação, isso provoca a inflação. Então, para segurar a inflação, precisaram aumentar essa taxa básica de juros. Então, é um fenômeno que vem acontecendo, né? Não é só aqui, né? De controle de inflação. Né? A gente elevou os juros quando ninguém esperava uma inflação tão grande, e hoje o Brasil foi um grande exemplo de como segurou isso. Né? Mas tem o efeito colateral. Quando a gente tem um custo alto para o crédito, né, a atividade desacelera. E quando desacelera, quem já estava alavancado, quem já vinha investindo muito, sofre mais do que os outros. Mas o mercado vai se equilibrar. Né? A economia é dinâmica. O mercado vai se equilibrar. Se sair um, vem outro e ocupa o lugar com um produto diferente. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação. A gente, com certeza, vamos tirar. Foram 40 minutos aí de entrevista com o Rafael Dantas, que é economista, é pós-graduado em gestão pública, é analista bancário no Banco do Nordeste do Brasil e conselheiro do Conselho Pernambucano de Economia, o CONECON. Agradecer imensamente você que esteve aí na telinha. O professor passou muitas informações. Eu creio que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né, professor? Acredito que sim. É sempre um prazer, precisando e podendo ajudar, sempre é um prazer passar um pouco de informações. Com certeza. E você que está ainda em dúvida, como eu disse, né? Vamos confiar, como o professor também falou, o Rafael Dantas falando, tem que confiar no seu comércio, na sua marca, no seu atendimento, na sua capacidade de administrar. Isso sim fará a diferença final do seu negócio. Forte abraço, boa noite para você que ficou até aqui, dialogando com o Chefe Renato. Para a semana, muito mais novidade aí, conteúdo muito bom para você e para a sua família. Muito obrigado, professor. Boa noite, fique com Deus e a gente vai ficando por aqui. Até mais.